Olá pessoal, tudo bem? Vamos mais um podcast aqui, um espaço de inovação, liderança estratégica, onde empresas nenhuma consegue copiar a gestão da singularidade da sua empresa e tudo que está no meu podcast também está no meu livro aqui, ó. Tá vendo aí não? Ó, a nova cultura da qualidade como uma gestão estratégica empresarial de sucesso da editora Sparta, tá? Então tudo que está no meu podcast tá, você encontra aqui também no meu livro. Bom, você já sabe, eu sou Marcelo Pavan e hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco capcioso, que eu entendo que seja um pouco capcioso, melhorar um pouco aqui. Um pouco capcioso, mas extremamente necessário, né, dentro das organizações. A gente fala de qualidade, fala de processo, fala de inovação, fala de estratégia. Isso tudo é fundamental para consolidar uma empresa forte, blindada e principalmente singular, aquela que ninguém consegue copiar. Mas existe uma questão importante que a gente trabalha dentro do QV 360, claro que não é a especialidade, mas a gente foca nessa necessidade, né? E eu vou mostrar ao longo do texto aqui que eu criei aqui para a gente acompanhar direitinho o roteiro, como que isso acontece, que é a gestão fiscal financeira. Então, ok, a gente sabe que a empresa tem lá os seus processos, os seus departamentos, mas o centro nevrálgico de uma organização, o termômetro dela é o financeiro. Controladoria fiscal financeira. A gente sabe disso. Tá? Não adianta nada você ter ótimos processos e não ter um plano de negócio bem consistente, um SWOT bem feito e fechar amanhã. Entende? Não adianta nada. Então você precisa ter dinheiro para gerir os recursos de forma consistente para consolidar e expandir o teu negócio. Ok? Então eu não sou consultor financeiro, não é, contabilidade não é a minha praia, mas eu entendo como formado em administração, sei o que eu estou falando, não é a necessidade, é a necessidade de nós trabalharmos essa questão dentro desse assunto do podcast. Tá? Depois eu vou explicar para você, porque vejo muitas organizações quebrando, tendo muitos problemas por conta da má administração, má gestão fiscal financeira. Tá? Então, aquela tal história, né? As empresas, elas precisam gerenciar os seus números, né? A empresa não vive só de faturamento, vive de fluxo de caixa, de margem, de produtividade, vive de planejamento também, tá? Então, vamos falar um pouco aí, o maior erro dos empresários, de alguns empresários, vamos lá, vamos generalizar aqui, tá? Isso é uma frase muito conhecida, né? Minha empresa faturou milhões, ok? Mas existe uma pergunta muito importante. Quanto sobrou? Ah, eu faturei um monte. Ah, faturei milhões. E quanto sobrou? Sobrou margem? Você tem colchão? Aumenta funcionário, aumenta custo, aumenta imposto, aumenta desperdício. E no final do mês, não sobra praticamente nada. Tá? Então, má gestão, desperdício, compra errada, venda errada, custeio errado, gestão errada. Você pode ter o melhor processo. Aí você percebe que você fatura, mas não sobra. Tá? Ainda quando você fatura e não sobra pouco, ainda você está num ritmo bom dentro do que eu estou vendo nas organizações. Agora, quando nem isso acontece, meu amigo, aí a coisa realmente é complicada. Tá? Então, o dinheiro é consequência da gestão. Tá? Da gestão. Toda empresa possui grandes áreas ali, ó, a gente sabe, produção comercial, marketing, finanças. Agora, se alguma dessas áreas vier a falhar, pode ser fatal. Então, às vezes também, por isso que tudo é um todo, né? Tudo é um todo. Você tem que, como eu digo aqui no meu livro, né? Uma empresa é um corpo humano. Se você tiver problema no fígado e todo o resto estiver bom e você não cuidar do fígado, você vai morrer por conta do fígado. Poxa, mas o coração dele estava bom, o pulmão estava bom, o rim estava bom, mas o fígado não estava. Você entende? Então, se você tem todas as áreas, é como se fosse um órgão de um corpo humano chamado sua empresa. Né? Se uma falha, ela vai no centro nevrálgico da vida, tá? Que é o fluxo do caixa. Uma equipe pode vender bastante, mas se o seu processo, por exemplo, desperdiça, tem muito erro, tem muita falha, tem muito retrabalho, né? Se você compra mal,
né? Compra, não faz uma pesquisa de preço para comprar, não negocia legal, o lucro, esse colchão vai desaparecer. Tá? Erro de preço, erro de compra, má gestão. Então, tudo isso é um problema. Sem dizer de você não fazer uma análise fiscal. Eu aconselho fazer uma auditoria financeira fiscal a cada pelo menos uns 3 anos, para você saber como é que você está indo, né? Eu acho que isso é fundamental, tá? Recomendo todas as empresas fazerem. Ter uma gestão de impostos, né? Então, planejar. Existe uma diferença muito grande entre você pagar um imposto e você administrar essa situação. Tá? A empresa inteligente, ela tem uma consultoria tributária junto por si, ou tem uma equipe muito boa tributária trabalhando essa questão. Tá? Porque às vezes todo o processo está bom, mas você se perde nessa questão tributária, se perde na questão financeira. Tá? Questões legais, porque isso vive. Olha, é assim, ó, o Brasil é uma fábrica de leis. O Brasil ele é uma fábrica de leis. Então a gente sabe que se você não ficar atento, vira e mexe, você tem questões fiscais aí acontecendo. Eu vejo muito isso, por exemplo, na ISO 14000, né? Eu trabalho em gestão ambiental. Na parte de gestão ambiental, você percebe que vira e mexe tem mudança. Na parte fiscal tributária também. Então ter uma equipe ou uma consultoria atenta a isso é fundamental, tá? Para que você tenha um pouco mais de tranquilidade num país complexo, igual é o Brasil, né? Mas das taxas tributárias mais complexas do mundo. Né? Então, como que o QV 360 ele trabalha? Né? Nós utilizamos uma ferramenta estratégica chamada BSC, Balance Scorecard. Eu digo assim, indicador tem que ser consistente, limpo e exato para que te ajude a tomar decisões. Tá? Então, ele ajuda a gente a administrar para onde o dinheiro está indo. Então, no que o BSC ele se foca em 4 áreas predominantes, por exemplo. Tem a parte financeira, claro. Todos os indicadores, eu digo qualquer empresa, todos os indicadores, processo, produtividade, de manutenção, seja qual for o indicador, ele tem que culminar no indicador financeiro. Se o indicador financeiro está alertando que ali ele está com problema, pode olhar para a sua área que aquilo ali ó, tem febre. Ele é a febre. Ó, alguma coisa está ruim que você tem que olhar. Tá? Então, financeiro. A gente está gerando lucro? Lucro suficiente? Como está o nosso caixa, fluxo de caixa? Como é que está a rentabilidade? A rentabilidade ela está estática? Está crescendo? Está decrescendo? Como é que está essa questão da rentabilidade? Então o BSC olha para isso. O BSC também olha para os clientes. A gente está agregando valor? Os clientes estão recomprando? Nós estamos gerando mais negócios com esses clientes ou com novos clientes? Então, outra coisa que o BSC olha, né? Pessoas, tá? Quanto desperdiça? Processos, né? Quanto a gente desperdiça? Quanto a gente tem de retrabalho? Quanto a gente tem de refúgio? Né? Quanto tempo a gente perde em movimentações erradas? Tá? Em processos desenhados errados? Aprendizado e pessoas, outra coisa que o BSC pede, né? Treinamento e capacitação, tem que ter sempre. Então, ó, a gente tem bons líderes, né? A gente está inovando a cultura, está melhorando a cultura. A gente é uma organização que aprende, a gente é uma organização blindada, né? Nós somos dentro do conceito de antifragilidade, para que sejamos uma empresa blindada, né? Quando tudo isso muda, o financeiro também muda, entende? Então os indicadores ali, eles são importantes, olhando dentro do QV 360, aqui mais uma vez eu tenho que falar para você, é importante que você tenha uma boa equipe de controladoria, finança fiscal. Se você não tem, contrata uma empresa, ou se você tem um escritório terceirizado, peça para que uma consultoria, uma outra consultoria, vá lá e faça um evaluation da sua empresa. Como é que está o valor da tua empresa, como é que está a gestão da gestão fiscal, né? A gestão fiscal tributária, a gestão financeira, está fazendo investimento, não está fazendo investimento, ok? Então os indicadores eles contam essas histórias para gente. Imagine um painel de carro sem velocímetro, sem painel, sem nenhum outro indicador e você viajando com a tua família, né? De repente o motor ferve e você nem percebe, entendeu? O motor ferveu, você não percebe. Então os indicadores eles
eles servem para isso, muito bem construídos, sinalizados, com informações verdadeiras, transparentes e corretas, nos ajudam a tomar decisões. Isso é muito importante. E você não precisa ter um monte de indicadores. Por isso que eu gosto do BSC. Ele é conciso, prático, lógico e leva ao objetivo. Ajuda a empresa a conduzir o objetivo dela. Então, no QV 360 a gente define uma cultura orientada pelos indicadores. Tá? Tanto que aqui eu falo sobre o processo da auditoria e o processo de indicadores, e também falo dessa auditoria de finanças aqui, da importância sobre a finança. Apesar de eu não ser um especialista nisso, mas eu falo da importância da gente olhar para essa questão contábil, tributária, financeira. Tá? Investir. Outro ponto. Uma empresa precisa fazer investimento. Da mesma forma que você precisa construir a tua gestão financeira para que você tenha, de repente, uma renda passiva, para que você tenha um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade, a empresa também. Então, quando a gente percebe que uma empresa não consegue ficar 3 meses sem faturar nada, mantendo toda a estrutura sem problema, se isso não está acontecendo na sua empresa, pode olhar que você está tendo problema. E você aí pode me dizer, mas é o mercado, não depende só de mim, depende dos clientes. Eu sei disso. Por isso que a gente tem que ter previsibilidade e ter sempre um plano B. A gente precisa sempre estruturar uma quantidade, separar uma quantidade para fazer um investimento. Caso contrário, se você não tem renda passiva, você não consegue ficar 3 meses sem faturar, isso mostra que existe um problema de gestão. Eu não sei qual é, mas existe um problema de gestão. Porque tem empresas que conseguem fazer isso. Eu tenho certeza que empresas do seu ramo, algumas conseguem fazer isso. Se elas conseguem, você também consegue. Se você não está conseguindo, realmente tem que olhar com muito carinho para dentro da organização e verificar aonde está o foco do problema. Ou, às vezes, os focos dos problemas. Né? Então, treinamento é investimento. Então, eu vejo pessoas, mas vou perder dinheiro com treinamento. Não, treinamento ele é investimento. Automação é investimento. Melhoria de processo é investimento. Inovação é investimento. Desenvolvimento de líderes, principalmente de líderes, que é o que a gente faz aqui no QV 360, é investimento. Tá? Então, isso tudo, quanto custa? Não é quanto custa tudo isso. É quanto você vai deixar de ganhar se você não fizer isso. Esse é o grande ponto. Quanto você vai deixar de ganhar se você não fizer esses investimentos? Entende? E tem o custo invisível, né? Desperdício, parada de máquina, uma venda perdida, um cliente insatisfeito, funcionário desmotivado e sem engajamento, decisões atrasadas, ação atrasada, né? Tudo isso representa perda financeira também. Então, é justamente por ser, às vezes, pequenas falhas, que a gente entende que é invisível, o dinheiro vai escapando, vai escorrendo pelas mãos. E a hora que você vê, o rombo pode ser grande. Tá? Então, dentro de todo esse contexto de finanças que a gente está conversando, qual que é o grande papel da liderança? Né? Nenhum indicador melhora sozinho, como eu falei. Todos têm que estar ajustados, todos têm que estar dentro das suas metas. Né? Então, são as pessoas que melhoram os indicadores. Por isso, a liderança e o processo caminham juntos. Tá? Liderança e processos caminham juntos, não separados. Então, a gente diminui o conflito, diminui custo, desenvolve pessoas, a produtividade cresce. Quando você cria uma cultura de melhoria contínua, o lucro ele aparece. Então, quando você começa a investir nas pessoas, investir na liderança e percebe que todo o processo começa a melhorar, indubitavelmente, a parte financeira também melhora. Tá? Então, nós vamos dizer que o lucro ele é o combustível da organização. Né? Então, eu queria deixar uma reflexão aqui. Uma empresa pode sobreviver algum tempo sem lucro, mas jamais vai sobreviver sem gestão. Um tempo sem lucro, você pode até aguentar algum tempo. Agora, sem gestão, uma empresa eclode, ela implode, ela se autodestrói. Tá? Então, a gente sabe que o dinheiro, ele é a consequência
de todo esse trabalho. Um trabalho de gestão, um trabalho de treinamento, de capacitação, de inovação, de melhoria. Ele é uma consequência disso. Tá? Então no QV 360, a gente acredita que na qualidade, que a qualidade, a liderança, a inovação, a estratégia, esses indicadores trabalham juntos para que a organização se torne sólida e com possibilidades de crescimento. Né? Empresas extraordinárias não administram recursos, elas administram decisões. Tá? Decisões é caminho, já gravei um vídeo sobre isso. Tá? Decisão quer dizer caminho. Decisão, se você não sabe, significa conflito. É quando você está entre dois caminhos. Decisão vem do grego, que eu não lembro agora a palavra, né? Mas ela significa conflito. Então, conflito assim, eu preciso ir para um caminho. Eu preciso saber qual que é. Para isso, eu tenho que ter uma boa gestão, com uma boa estrutura de indicadores. Tá? Então, é isso. O que eu queria passar para vocês hoje é ter uma boa gestão financeira e de controladoria. Ela é fundamental para que a sua empresa galgue, né, de forma blindada e crescente aí no nosso mercado, principalmente no Brasil. E nessas concorrências que nós temos aí globais da China e dentro do próprio Brasil. Acredite, é realmente possível dentro desse conceito, dentro dessa estrutura de singularidade que a gente trabalha. Então, pensa bem, ter uma boa estrutura aí financeira ela é fundamental. Tá? Então, se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com outros líderes que pode fazer uma grande diferença nas empresas ali, em outras empresas. E eu queria fechar aqui com uma reflexão para você. Tá? O faturamento impressiona, o lucro sustenta, mas a gestão garante a continuidade. Empresas extraordinárias não tomam decisões pela intuição. Elas transformam indicadores em estratégias. E estratégia em valor. E é em cima de valor que a gente decide. Ok? Afinal, aquilo que é medido pode ser melhorado. E aquilo que é bom administrado pode, de fato, prosperar. Então, eu espero que você tenha gostado aí, né, desse podcast e que você leve em consideração essa questão financeira e contábil, porque ela pode salvar a sua empresa. Mas entenda que o dinheiro também é uma consequência de outros processos muito bem gerenciados, como eu falei aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast.